O que eu tenho percebido nesse contexto atual é que nós estamos presenciando uma geração de decididos não convertidos. Isso. Uma geração de pessoas que se dizem que aceitaram a Cristo como Salvador, mas, no entanto, não querem aceitar o seu senhorio, o Senhor. E aí, muitas dessas pessoas, elas estão até mesmo dentro das igrejas, mas sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação. A gente percebe hoje no cenário artístico. Não sei se vocês conseguem perceber isso. No cenário artístico, né? Principalmente nas artes. Então, muitas dessas pessoas, elas dizem que são cristãs professas, são batizadas nas águas, inclusive, muitas delas, mas, no entanto, elas não mudam. Elas continuam com as mesmas práticas de antes. A gente não percebe nenhuma transformação. A gente presencia aí todos os dias na mídia cantores, atores, atrizes, que dizem que professaram a fé em Jesus Cristo, mas a vida continua a mesma. Não há nenhuma mudança, porque parece que elas só aceitaram Cristo Salvador, mas, no entanto, não entenderam o senhorio do Cristo Salvador. Porque há um detalhe muito importante. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós estamos aceitando também como Senhor. Porque se nós ficarmos apenas como Cristo Salvador, nós não obedecemos os seus mandamentos. A Bíblia, a palavra dele. Então, se nós não obedecemos a palavra dele, então não há nenhuma mudança, não há nenhuma transformação. Então, essas pessoas, me parece que elas não compreenderam de fato o que é o estado do novo nascimento. Eu não sei se é por status, que muitos dizem que professaram a fé em Jesus Cristo, porque há uma corrente aí muito forte também que aderiram ao Evangelho, mas por status, e não por convicção. Porque o Evangelho de Jesus é convicção. Se você não tiver convicção do Evangelho, de fato, não vai haver nenhuma mudança, não vai haver nenhuma transformação. Então eu digo, Paulo, que Deus ele continua o mesmo. Deus continua movendo as águas. Deus continua movendo pessoas, situações. Deus ele não mudou. Agora, no meu ver, o que muda é o posicionamento das pessoas hoje em relação a Deus e à fé. Então, eu lamento muito por algumas dessas pessoas que dizem que são cristãs, mas, no entanto, na prática negam que são cristãs. Agora mesmo eu estava acompanhando os festejos juninos em algumas cidades, e principalmente aqui no nosso estado, na cidade de Mossoró, por exemplo. Eu não vou citar o nome, mas eu presenciei e ouvi uma cantora de renome nacional. Recentemente, ela, segundo ela, professou a fé em Jesus Cristo, foi batizada nas águas, mas, no entanto, ela continua fazendo seus shows. Essas pessoas, elas alegam que foi o dom que Deus deu para elas, e que não tem como mudar a sua natureza, e que se deixar de fazer, de cantar, de tocar, elas dizem que não sabe fazer outra coisa. Mas, no entanto, eu tenho percebido que, acho que vocês também têm presenciado isso, que muitos artistas, muitos cantores, que eram, então, de nomes renomados também nacionalmente, até fora do Brasil, pessoas que entenderam o que era o Evangelho, entenderam o chamado, professaram a fé em Jesus Cristo, entenderam o senhorio de Cristo, e aí eles deixaram o velho homem para trás
e adotaram uma nova postura, de fato, de um novo homem, de um servo de Deus e de uma serva de Deus. Temos muitos, né? Você pode até dar alguns exemplos de muitos desses artistas que professaram a fé em Jesus Cristo, passaram pelo novo nascimento e continuam sendo servos de Deus. Continuam sendo servos de Deus. Inclusive, mudando agora o foco, né, da sua mensagem, mudando o direcionamento do seu dom para o ministério, sem, no entanto, deixar de servir a Deus. Então, eu acredito que quando há, de fato, um novo nascimento, a conversão genuína, eles deixam todas essas práticas e passam a servir a Deus, reconhecendo, inclusive, o senhorio do Senhor.